Opa, fala aí, vozes da minha cabeça. Eu tô passando aqui rápido, eu não pretendo que esse vídeo seja muito longo, porque recentemente, mais uma vez, temos uma sessão de treta e polêmica, dessa vez envolvendo a Sony e se não me engano, o nome é Kadokawa. Me confundo muito para falar esse nome, mas imagino que esse seja o correto. E o que aconteceu? Existe um rumor, é importante frisar isso, rumor de que a Kadokawa será comprada pela Sony. E dado isso, existe também a especulação e o medo de que coisas ruins possam acontecer com os animes e produtos que estão na mão da Kadokawa. E é sobre isso que eu vou acabar conversando com vocês nesse vídeo aqui, trocando uma ideia sobre alguns pontos que eu acho que merecem ser tratados, né? Vou mostrar aqui em algumas abas que eu já deixei separadas alguns detalhes. Por quê? Por que eu digo isso? Os animes, eles são licenciados por várias empresas, incluindo a própria Sony. A Sony, ela tem duas empresas, duas subsidiárias, eu não sei os termos técnicos, me perdoe, por favor, mas elas seriam a Aniplex e a Funimation. E a gente pode ver aqui que tem uma lista bem extensa no Anime List, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Você pode ver aqui, ó, a Aniplex tem direitos do Fullmetal Alchemist Brotherhood, tem direitos de Sword Art Online, do anime especificamente, tem direito de Kimetsu no Yaiba, Naruto, tanto o clássico quanto o Shippuden, Goku da Gaimachi, Bleach, Yakuza Neverland, Diverse aqui da Anne Franks, vou descendo mais aqui, Bakemonogatari, Nanatsu, e assim vai indo. É uma lista bem extensa. Então assim, se você tem medo de que... aqui ó, também ó, é importante frisar, ó, Kill la Kill, que é um anime ecchi, um anime que tem bastante personagem sexualizada e não foi censurado até hoje, não até onde eu saiba. Então se você tem medo de que a Sony censure animes, talvez pela Aniplex não seja tão possível. E a gente também tem aqui a lista da Funimation que eu deixei prontinho aqui, que tem aqui, ó, Attack on Titan, novamente Fullmetal, Boku no Hero, Tokyo Ghoul, animes um pouco mais antigos, né? Mob Psycho, Noragami, tinha descendo aqui, que acho que aí chegaremos em um ponto aqui, Fairy Tail, Soul Eater, aqui, Fire Force ali, que é um dos meus animes favoritos de todos os tempos, e dos últimos anos com certeza, meu favorito, e bom, como eu já te mostrei aqui, tem uma lista bem extensa nas duas seções que pertencem à Sony, né? E em algum ponto ou outro você pode acabar achando questões de censura, né? Fire Force acabou sendo censurado em sua produção, em comparação ao mangá. Tem cenas do mangá que, por exemplo, foram amenizadas na primeira temporada. Tem a cena da Hibana, quando ela se encontra pelo Shen pela primeira vez, ele consegue ver a roupa íntima dela, mas no anime isso ficou muito mais suavizado e subentendido. A mesma coisa aconteceu com a Tamaki. Só que não é a cena que provavelmente você está pensando, é uma outra cena que foi feita pela produção mesmo, porque a cena que ficou conhecida pela censura da Tamaki foi essa cena aqui, foi a cena que ela se encontrou com o Shen pela primeira vez e ele foi lá tirar satisfação com o Burns, e aí ele tocou no seio dela. Só que essa cena ela foi censurada pelo Toonami, ou seja, em última instância foi pela Warner, porque o Toonami é da Cartoon Network, que é da Warner, não foi da Sony propriamente, até onde eu saiba. Ainda assim, a censura acabou ocorrendo aqui e ali, em alguns pontos específicos. Na segunda temporada isso se repetiu em uma cena da Lisa, né, que o Shinra, ele vai lá e ele pressiona o seio dela como se fosse um botão por motivos de piada besta. É isso, piada idiota. E no anime ele faz isso na bochecha dela. O que, se você perguntar, é uma censura idiota, uma censura ridícula, não precisava. Especialmente considerando que o anime é mais 16. Mas ainda assim isso aconteceu. E a gente tem também a outra suspeita também levantada, porque eu sei que você aí que está me assistindo deve estar suspeitando, deve estar com aquele receio. Será que a Sony vai lacrar em cima do anime? Pode não gostar dessa palavrinha, tanto faz. Mas ainda assim, a Sony não tem um bom histórico, pelo menos nos jogos. E aqui esse medo acaba se refletindo porque o público está de saco cheio. E isso aconteceu, dessa vez por culpa da Funimation, em Kobayashi-san no Meio do Dragon, mais conhecido por aí, eu imagino, como só Maid Dragon. Por quê? Deixa eu pegar aqui, ó. No anime de Maid Dragon tem a personagem chamada Lukoa, e em uma cena dela, ela fala isso aqui: sempre tem alguém falando uma coisa de mim, então eu tentei mudar as minhas roupas para diminuir a exposição. Ela está sempre levando um puxão de orelha porque ela usava roupas muito curtas. E de todo mundo, não é só de homem não, tá? Mas é de mulher também, de todo mundo na rua. Isso acontecia várias vezes no anime. E aí
Toru, que é essa menininha loira, ela responde que ela deveria mudar o corpo dela, porque não adianta a Lokoa tentar usar outra roupa porque ela é muito voluptuosa, vamos por assim. Porém, na dublagem do anime, na Funimation, eles mudaram a fala dela, né? A dubladora mudou a fala e nós vamos conferir aqui com as próprias palavras, certo? Porque tem um videozinho. Vou tentar legendar pra vocês, tá? What are you wearing that for? Oh, those pesky patriarchal societal demands were getting on my nerves, so I changed clothes. Give it a week, they'll be begging you to change back. Você note que no original ela muda as roupas porque a sociedade desafiou ela, basicamente. A sociedade pressionou ela para que ela mudasse a roupa e ficasse menos exposta. Na versão da Funimation, isso se inverte. Ela muda de roupa porque ela quer desafiar a sociedade patriarcal, o que é obviamente uma mudança brusca da personagem, que não tem nada a ver, só pra botar uma agenda feminista ali. É só isso mesmo, de graça. Fora esses dois casos, ainda tem a questão de Bleach pela Aniplex. Por quê? Porque ela também, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, deixa eu descer bastante, ela também está com os direitos de Bleach Blood War. Você tá aqui, ó, Bleach Blood War. E caso você não viva numa caverna, você deve saber que Bleach Blood War teve uma mudança na legenda de um certo episódio que tinha uma fala do Yumichika contra uma personagem chamada Giselle. Eu não vou repetir exatamente as palavras que ele falou, mas resolveram mudar para ficar mais suave, porque algumas pessoas interpretam a Giselle como uma personagem trans. E dito tudo isso, e dando esses 3 exemplos aqui pelo menos, nós podemos dizer com certeza de que se a Sony comprar a Kadokawa, ela vai lacrar, ela vai censurar, fazer forçação de barra? Não, nós não podemos dizer isso, porque, como eu já mostrei aqui, cara, a lista de animes da Aniplex e da eu ia falar Crunchyroll, mas Funimation, Crunchyroll, aqui no Brasil é fundido. Mas a lista de animes que a Sony tem nas mãos dela é gigantesca. Cara, se você descer aqui, vai ter um monte de anime que não tá censurado, certo? Demon Slayer, aqui em cima, dos primeiros que eu citei, Demon Slayer, não tá censurado, certo? Não tá. Naruto até hoje, até onde eu saiba, não teve grande coisa. Shoujo Online também não. Kill la Kill também não teve nada demais. Bakemonogatari até hoje tá por aí, tá tranquilo. O Magic Dragon, apesar daquela treta com a dublagem, o anime em si, em todo o resto do mundo, não tem nada demais. Ele continua a mesma coisa que é no original, não tem nenhuma mudança brusca, exceto aquela que colou na Funimation, né? Psycho Pass continua, até onde eu saiba, como ele foi feito para ser. Nanatsu teve suas polêmicas, mas honestamente eu não lembro se a censura dele a partir da 3ª temporada foi por causa da Funimation ou não, isso pode ter acontecido por outros fatores. Shingeki no Kyojin, que também não é censurado nem ferrando, até onde eu saiba, certo? Então, a gente não pode cravar com toda certeza de que essas coisas que a gente está temendo vão acontecer, certo? Porque, pelo menos por enquanto, a Sony parece ter um certo zelo pelos animes que ela tem em mãos. Oi, coentro da edição aqui. Eu acho que nessa parte eu não me expressei bem o suficiente, então eu vou me expressar melhor aqui, vou tentar expressar melhor. Basicamente, a minha esperança tá na veia japonesa da Sony, que sim, existe, pelo menos ainda, nos animes. Eu acho que ainda assim, os japoneses conseguem tancar um pouco da parada a curto e médio prazo. Tem uma outra questão que é o monopólio, eu vou tentar seguir, que isso pode atrapalhar as coisas a longo prazo, por deixar os japoneses mal acostumados. Por enquanto, ainda tem esperança na veia japonesa da Sony, até porque nessa temporada nós temos Dandadan, que é um anime que tem produção da Aniplex, que é da Sony, e no geral ele tá livre desse tipo de coisa, né? Então eu ainda tenho um pouco de esperança, mas como eu falei, eu vou acabar tratando um pouco dessa questão do monopólio daqui pra frente no vídeo. O problema maior neste momento se dá em um outro aspecto, que é o monopólio, certo? Porque assim, vamos lá, imagine você aí, vamos criar um cenário hipotético onde tem 2 sorveterias no seu bairro, certo? E aí elas vão ali, vão crescendo, competindo uma com a outra, sendo ali rivais nos negócios, sempre tentando atrair os clientes com produtos melhores. Só que um certo dia, um dos donos de uma dessas 2 sorveterias compra a sorveteria rival. E a partir daí, se você que está me assistindo, se você de repente começar a não gostar do sorvete que está sendo servido, você que se lasque, porque você vai precisar ir para um outro lugar, você vai precisar arranjar um outro jeito de conseguir um sorvete de qualidade, né? Que seja comprando, sei lá, no mercado um sorvete que talvez seja mais caro, ou indo num lugar que seja mais longe. E é basicamente isso que
pode acontecer caso a Funimation compre o direito dos animes da Kadokawa, ou a Kadokawa em si, né? Compre a Kadokawa e tem os direitos dos animes que ela tem em mãos, entende? Porque isso aqui já é uma lista muito grande. Se você junta com a lista dos animes da Kadokawa, cara, vira tipo 80% ou mais dos animes da temporada. Então, hoje, a Sony até tem um certo zelo pelos animes que ela tem em mãos. Ela tenta ali deixar mais tranquilo, porque ela sabe que se ela sair censurando a rodo e fazendo essas lacadas que deu ali em Image Dragon, o pessoal não vai gostar, o pessoal vai ficar puto, certo? Mas, se ela tiver um monopólio, talvez esse zelo se deteriore com o tempo. Porque, vamos lá, Bom, vamos tentar pensar em uma pessoa que está com um monopólio de 80% ou mais no mercado. Vai fazer diferença pra mim, se eu tiver 80% do mercado, que alguém reclame que, sei lá, a produção de um anime não foi boa, porque eu não botei dinheiro, não investi dinheiro suficiente para fazer um anime ser bom, que eu deixei passar umas lacradas ali, que eu deixei ali algumas coisas serem censuradas. Vai adiantar, certo? Pra mim, vai fazer alguma diferença se, por mais que tenha esses animes aí que o pessoal reclama, aí eles ainda vão estar consumindo o que eu produzi, o que eu, no caso, botei dinheiro, eles vão estar me dando um retorno? Provavelmente não. Provavelmente não vai fazer tanta diferença. Então, entende o que eu quero dizer? Eu não sei se eu exemplifiquei bem, mas como eu tentei dizer, talvez, com o tempo, a Sony, se ela tiver um monopólio, certo? Estamos sabendo com esse cenário. Se a Sony tiver um monopólio, talvez com o tempo esse zelo que ela tem hoje vai se desgastando e ela vai deixando passar coisas que não deveriam ser passadas. E outra coisa que eu gostaria de apontar aqui, gostaria de já deixar marcado, é que se você reparar, todos esses problemas que a gente viu, ou se não a maioria, advém de alguma interferência do Ocidente, certo? Porque, vamos lá, a censura do Toonami é do Ocidente. Por quê? Porque é da Warner a empresa. A parte do Bleach Blood War provavelmente tem dedo da Disney, porque Bleach Blood War está em uma plataforma da Disney, pelo menos nos Estados Unidos, é o Disney Plus. Aqui talvez seja o Star Plus no Brasil, mas ainda assim eu creio que o Star Plus seja da Disney, você me corrija se eu estiver errado, né? As tretas com a Funimation, cara, a Funimation é uma filial ocidental, não sei exatamente o nome correto, tá? Você me corrija, mas ela tá ali no grupo da Sony do Ocidente, certo? Aqui ela tem a sua fundação, aqui ó, 9 de maio, Vale do Silício, Califórnia. E deixa eu ver aqui, aqui. E a Aniplex, ela tem sede no Japão, em Tóquio. Então, boa parte dessas coisas indesejadas que o pessoal provavelmente está com medo, advém da administração do Ocidente e não do Oriente. Realmente, quando eles deixam com o Oriente, isso passa ali tranquilo e ninguém reclama, pelo menos não que eu tenha visto. E sabe o que mais também fica no Ocidente? A divisão de jogos. Sim, a gente vai mencionar um pouquinho os jogos aqui, porque a Sony Studios e a Sony Entertainment, elas ficam na Califórnia também, Califórnia, Estados Unidos. E se eu não estiver totalmente enganado, certo? Pode me corrigir, a Kadokawa também tem jogos sobre sua posse. Especificamente o que o pessoal comentou foi os jogos da From Software, que tem ali os jogos da série Souls, mas você pode adicionar aí os jogos que ela tem em sua posse que não sejam da série Souls, até porque particularmente eu não conheço tanto os jogos que estão em posse da Kadokawa. Teria que pesquisar aqui e eu não fiz isso, certo? Estou sendo honesto. De qualquer forma, a Sony não tem tido um histórico tão bom assim nos últimos anos. No mínimo, ela se envolveu em polêmicas desnecessárias, né? Você já deve ter ouvido em algum momento, se não me engano, do ano passado, as tretas com o Miranha 2 do PS5, com a Mary Jane, com aquele queixo rubro, e algumas cenas que não fazem o menor sentido. Se não me engano, tem uma cena em que a Mary Jane ela se joga na frente do Peter para proteger ele de um simbionte, sendo que ele já percebeu que tem um simbionte ali, e tipo, ele não se move. A Mary Jane tem mais reflexo que o Peter nesse jogo, é o que aparenta. Certo? Talvez tenha alguma coisa no contexto ali que explique isso. Honestamente, eu não me lembro de todo o contexto, certo? Mas ainda assim, é uma parada que você se pergunta, mano, como assim? É uma parada ridícula, né? Fora isso, ela também produziu recentemente o Concorde que foi um fracasso total, porque era um hero shooter genérico, com personagens feios, que não comunicavam direito o que eles queriam dizer, certo? Esse mano aqui, ó, esse mano aqui,
é para ser um healer do time, sendo que você olha para ele e você pensa que, sei lá, ele é um tanque, mas não, ele te cura, o que não faz o menor sentido. E isso aconteceu, muito provavelmente, porque o pessoal da equipe estava querendo passar mensagens de inclusão, mensagem de tipo, pessoas que são gordas também podem ser saudáveis, é por isso que ele te cura. Ou alguma parada assim, alguma parada desse tipo. Teve isso aí no meio, inclusive sendo uma questão de tornar o ambiente da produção do jogo um caos. Porque teve toda uma questão de positividade tóxica que você não podia falar, das paradas que estavam erradas no jogo, mesmo sendo óbvio. E fora isso, se não me engano, God of War Ragnarok teve as suas tretas, e essas tretas o pessoal não gostou de como que o Kratos foi retratado. Horizon também teve essas tretas com a protagonista por conta do modelo de face, se não me engano. Normalmente é o mesmo problema da Mary Jane, até onde eu saiba, né? The Last of Us Part 2 também teve essas tretas, o pessoal acabou não curtindo a parte de história especificamente. Eu não estou falando aqui de questão de gráficos, não estou falando de questão de jogabilidade. O que eu mais vi as pessoas reclamarem foi em questão de história. Então, considerando que a série Souls é uma série de RPG, e para RPG, texto, história é uma parada muito importante, além, é claro, de character design, dá um certo medo, sim, da Sony mexer naquilo ali que não precisa ser mudado, certo? Dá um certo medo, até porque, como eu falei, as tendências para esse tipo de coisa vêm bem mais da Sony ocidental, que é justamente quem cuida dos jogos. A gente teve recentemente Stellar Blade, onde isso aí conseguiu ser passado por cima, mas não significa que os próximos não tenham problemas. A gente tem que esperar para ver, infelizmente. Eu espero que seja só um rumor e que não aconteça, até por conta daquela parte do monopólio, que eu acredito que com o tempo deva trazer coisas bem prejudiciais pra gente enquanto consumidores. Porque, como eu falei, se a pessoa tem o monopólio de algum mercado, é bem possível que com o tempo o zelo que ela tem pelo produto que ela está vendendo vai se deteriorando, vai se esvaindo, e de repente a gente não tem um produto tão bom quanto costumava ser. Mas essa é a minha opinião. Você pode deixar aí nos comentários a sua opinião, o que você acha, que você tá ainda com receio dessa parte da Sony censurar as coisas, dar aquelas lacadas idiota, forçar a barra, ou você tem algum outro medo que aconteça? Algum outro jogo? Teve algum detalhe aqui que eu deixei passar? Sinta-se à vontade para comentar aí, e eu vejo vocês em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.